Olá, tudo bem? Então, sou o Mário Sérgio e nós vamos então começar agora a nossa aula de Crisma de hoje. Hoje um assunto muito legal que é o credo e os principais dogmas da fé católica, para a gente entender um pouquinho, como que funciona a fé católica. Certinho? Vamos começar rezando então? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam bem-vindos todos, a essa nossa aula de Crisma, e hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante para a nossa fé católica. Estou colocando aí na sua tela, Então, o credo e os principais dogmas da fé católica. Vamos lá. Primeira coisa, o que é dogma? Então, dogma é um termo que vem do grego e significa literalmente assim, o que se pensa é verdade. Então, são os pontos fundamentais de uma crença religiosa, no nosso caso, do catolicismo. Toda religião, toda crença tem os seus dogmas. Então, é a verdade do que se pensa sobre aquela crença. Então, isso é dogma. Aí, a gente vai para um outro questionamento. O que é fé? Então, fé, eu queria responder primeiro com algumas coisas que fala na Bíblia. Então, olha só, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala assim: a fé é garantia antecipada do que se espera, a prova de realidades que não se veem. E lá em Mateus 18, Jesus fala assim: não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, Jesus mostrando que a vontade de Deus é que ninguém se perca nesse mundo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 166, ele fala assim, a fé é um ato pessoal, é a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé dos outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros da nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. É bem interessante isso aí. E a gente tem, o UCAT, que é a versão do catecismo jovem, feita, compilada aí pelo Papa Bento XVI. Ele fala o seguinte, faça esse teste. Tenta interiorizar o nada, o vazio absoluto, assim. Não é uma forma de escuridão, nem um grande espaço vazio. É absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nem mesmo o pensamento, só o nada. Provavelmente ninguém consegue fazer isso. O filósofo Leibniz disse uma vez que no mundo só havia uma grande questão para formular. Por que existe alguma coisa em vez do nada? De fato, aquilo que não conseguimos imaginar, que é o nada,
ele é um fato evidente. Seria normal a gente dizer, pronto, não existe absolutamente nada, chega de conversa. Mas existe qualquer coisa, e disso a gente tem 100% de certeza. E mesmo se existisse apenas um grãozinho de areia, isso já seria uma maravilha inacreditável. O micro grãozinho de areia negaria o nada. Tem de haver alguém que disse um grande sim para que exista alguma coisa em vez do nada. Nós cristãos chamamos Deus a esse alguém que criou o universo a partir do nada. E afirmamos, Deus é o criador do mundo. Né? Então, isso para a gente meditar um pouquinho, uma reflexão que vem então do Catecismo Jovem. Aí, continuando o nosso assunto de fé, né, o Catecismo fala assim para a gente, ó, a salvação vem de forma exclusiva de Deus, mas por a gente receber a vida da fé por meio da igreja, então a gente chama a igreja de nossa mãe. Nós cremos na igreja como nossa mãe, a mãe de um novo nascimento, e não como se ela fosse a autora da nossa salvação. Por ser mãe, a igreja é também a educadora da nossa fé. Então, é como a gente vê aí a igreja de acordo com o catecismo. E o Código de Direito Canônico, né, um outro documento aí católico, ele fala no parágrafo 748, jamais é lícito a alguém levar os homens a abraçar a fé católica por coação, contra a própria consciência. Então você que está iniciando essa preparação para o sacramento da confirmação, para confirmar o seu batismo, né? Ninguém pode fazer isso de forma obrigada. Né? Se você está fazendo, então está errado, né? Olha só, né? Todos esses encontros que normalmente a gente tem presencialmente, né? E que a gente está fazendo agora aqui, né? Por conta da quarentena, a gente está fazendo aqui de forma online. Então, olha só, todos esses encontros eles vão servir para você ver, conhecer, saber o que é de verdade a fé católica. Porque olha só, gente para falar mal, você já ouviu de muito lado, né? E lógico, a Igreja Católica, claro que teve seus erros ao longo de toda a história. Ninguém está falando que não teve. Mas olha só, às vezes as pessoas até pegam alguns erros e aumentam e colocam e às vezes pintam como se aquilo lá fosse tudo errado. É como se você pegasse assim, fizesse num dia da sua vida 10 atos de bondade e em um momento do seu dia você ficasse grilado com alguém e xingasse e ficasse griladão mesmo. E as pessoas pegassem então isso e falassem que você é uma péssima pessoa, que você só faz o mal e não visse os 10 atos de bondade que você fez antes, como se você fosse uma pessoa que só fizesse o mal. Sendo que você, por exemplo, fez 10 atos de bondade e um ato mal. Como nós humanos, sempre, nós somos humanos, né? Então, olha só, nós fazemos a bondade e às vezes, claro que vai escapulir algum ato de maldade, porque quem é perfeito senão Deus? Tá certo? Então, ninguém pode abraçar a fé católica sem ser da sua própria vontade. Então, a preparação para a crisma, ela vai apresentar a fé católica para você escolher se é isso que você quer para a sua vida. Basicamente, então, seria isso. O catecismo ainda fala assim sobre a fé. Ó. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Então isso vem lá da filosofia. Lá na filosofia, né, fala-se que a gente tem então a inteligência, né, humana, né, o intelecto, então ele é feito de inteligência e vontade. E a igreja fala que a nossa fé ela é baseada em inteligência e vontade. Então eu preciso, com a minha inteligência, estudar, entender, compreender o que é e com a minha vontade querer viver isso. Né? Então, só inteligência não vale nada se eu sei das coisas e não quero viver. E só a vontade também não adianta muita coisa. A gente tem muita vontade, mas não conhece, não sabe nem o básicozinho da fé. Como é que eu vou viver bem essa fé? Né? Então, eu preciso aliar a inteligência com a vontade. A inteligência busca a verdade e a vontade busca o bem. É isso que a filosofia nos fala, né? Então, a inteligência vai buscar a verdade e a vontade vai buscar o bem, né? Porque isso dá um sentido para a nossa vida. E a filosofia já fala isso, né? Que o sentido pleno da vida é isso.
uma pessoa que usa a inteligência para buscar a verdade e que usa a vontade para buscar o bem, ela já começa a encontrar sentido para a sua vida, né? Quando a gente vive na mentira ou, né, fazendo o mal, a gente nunca vai encontrar sentido para a nossa vida. E nisso, né, a religião católica, a fé católica também vai entrar de acordo. A gente tem que ser pessoas boas, de bom coração, fazer atos bons e buscar sempre a verdade. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus também falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer a verdade que Jesus prega para nos libertar de um monte de coisa ruim. E Jesus, ainda diante de Pilatos, né, Pilatos perguntou se Jesus era rei e ele não estava respondendo, até o momento que Jesus respondeu. Ele falou: sim, eu sou rei. Eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos questionou: e o que é a verdade? É um questionamento que muita gente até hoje faz, tá certo? Então, Jesus, ele se revela como a verdade. Ele fala que ele veio a esse mundo para trazer a verdade, para mostrar para a gente a verdade. Então, uma das formas da gente começar a conhecer a verdade que Jesus nos traz é lendo dentro da Bíblia o Evangelho, né? Os 4 livros que narram o Evangelho, que é a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João, o início do Novo Testamento. Então, já sugiro para você começar a ler o Evangelho de Mateus, né? Mateus tem 28 capítulos, lê um por dia, né? 5 minutinhos você lê um capítulo de Mateus, e aí em 28 dias, em um mês, você vai ter lido todo o Evangelho de Mateus, né? Você que nunca leu, você então vai começar a conhecer o que Jesus pregou nesse mundo. É muito interessante começar por aí. São Tomás de Aquino, né, um grande santo da igreja, que escreveu uma Suma Teológica, ele fala, né, que o próprio crer é um ato intelecto que adere à verdade divina sob a moção da vontade que Deus move pela graça. Né? Então, a gente vê que tem a ver aí, né? A fé, então, que a gente está... a inteligência com a vontade. Né? E aí, a gente tem ainda São Tomás de Aquino falando que a fé é a intermediária entre a ciência e a opinião. E algumas definições de fé, né? Queria destacar aí de Santo Agostinho. Ele fala assim, ó: a fé é uma virtude pela qual cremos o que não vemos, né? Então a gente tem aí outros conceitos de fé que você olha aí depois. Agora, a gente entra no assunto magistério, tradição e escritura. Né? Escritura é a Bíblia, né? Tradição com T maiúsculo é a tradição da Igreja Católica, e magistério com M maiúsculo, o magistério da Igreja Católica. Vamos entender o que é isso tudo, né? Então, olha só. Primeiro, Deus se revelou por amor e se doou ao homem. Bom, muitos foram testemunhas disso, testemunhas oculares. Né? Os testemunhos foram passados de 2 formas, a oral e a escrita. Muito mais a oral, inclusive, do que a escrita, porque a escrita não era algo fácil de se fazer naquele tempo. E aí, né, a Sagrada Tradição, então, ela é a revelação oral e a Sagrada Escritura, a revelação escrita. Então, olha só, tradição, a revelação oral, escritura, a revelação escrita. Isso é chamado, então, de fidei depositum, ou depósito da fé, que foi guardado ao longo dos anos pelo sagrado magistério da igreja. Né? Então a igreja, a gente vai ver daqui a pouco, ela tem, né, todo o seu magistério ao longo dos tempos. Né? Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, e a gente tem toda a linha sucessora de todos os papas, até chegar no Papa atual, que é o Papa Francisco. Né? Então a gente tem todo o magistério da igreja que nos guardou a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura também. Tá certo? A fé católica, então, ela se apoia num tripé. Né? O tripé, né, ele se apoia, e se falta um dos pés, né, o tripé não se mantém em pé. Se tira um pé, então ele não consegue sustentação. Então o tripé da fé católica é a tradição, a escritura e o magistério. Tá certo? Todos os 3 muito importantes.
tá certo? Então, esse patrimônio da fé, esse depósito da fé, ele foi confiado, né? Ele foi guardado, né, pelo magistério da igreja. Então, ele foi confiado aos apóstolos, né, e guardado pela igreja, né? Então, a igreja, ao longo desses anos, conserva para a gente. Tem gente que fala, mas a igreja mudou. Tem gente que fala até que a igreja mudou a Bíblia. E a gente tem provas científicas de que isso não aconteceu, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho aí até dessas provas científicas. Até a arqueologia nos ajuda nisso aí. Então, antes disso, né, vamos falar o seguinte: a pregação dos apóstolos, no início, ela foi totalmente de forma oral. Porque Jesus, isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus falou: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não falou ide escrevei, né? Jesus falou ide pregai. Então a gente vê, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, a gente vê as decisões dos primeiros apóstolos já sem a presença de Jesus. Então eles saem pelo mundo inteiro para pregar. A primeira pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas. E a gente vê tudo isso no próprio livro dos Atos dos Apóstolos. Então, naquela época era muito difícil de escrever, os manuscritos. Então a gente tem a Taná, no século V a.C., que é tipo a Bíblia judaica. Ela tem 3 livros basicamente, a Torá, que significa lei, Nebiim, que significa profetas, e Ketuvim, que significa escritos. E a gente vê em relatos do Evangelho que o próprio Jesus usou desses livros. Tem momento que Jesus abre o livro dos profetas, tem hora que Jesus abre os escritos, tem hora que menciona a Torá, que é a lei, que é o nosso Pentateuco da nossa Bíblia, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Então, antes da era cristã, não tem notícia que se tenha alguém elaborado um cânon de livros sagrados. Cânon é uma palavra que significa lista. Então, não tem notícia nenhuma que alguém tenha elaborado uma lista, de quais seriam os livros sagrados. Aí eu queria descrever para vocês sobre o rei Ptolomeu do Egito. O Oriente Médio era dominado, pelos gregos e macedônios. E muitos judeus viviam, em cidades de cultura grega, como, por exemplo, Alexandria, no Egito. E eles queriam adaptar sua religião aos novos tempos. Então, mais ou menos no ano 200 a.C., lá no século 3 a.C., o Ptolomeu, que era rei do Egito, ele reuniu um grupo de 70 sábios para traduzir a Taná para o grego. Então, ela estava escrita equivale ao nosso Antigo Testamento. Foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico. Então, vamos traduzir para o grego. O grego era a língua mais falada. Então, queria-se uma versão da Bíblia que todo mundo pudesse entender, e não apenas o pessoal da língua hebraica. Então, eles fizeram isso, e o resultado é a Bíblia conhecida como Septuaginta, ou dos 70, ou Alexandrina, ou com a sigla LXX, que é 70 em algarismos romanos. Então, essa versão foi a tradução feita pelos sábios judeus para a língua grega. Então, quando você vê a palavra Septuaginta, então é essa Bíblia lá de 200 anos antes de Cristo. Então, a maior parte das citações do Antigo Testamento atribuídas a Jesus nos evangelhos correspondem ao texto da versão dos 70. Isso indica para a gente que Jesus usava, então, essa versão de Bíblia, a versão dos 70, que é a mesma versão que a Igreja Católica usa até hoje, tá certo? A versão que tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. É a mesma versão. Jesus usava essa versão. Então, agora, quando que surgiu a Bíblia? A gente tem relatos aí, que essa aprovação do cânon, da lista de livros que seriam sagrados, começou no Concílio de Laodiceia, que foi no ano 363 depois de Cristo. E depois, quando o Papa Damaso I confiou a São Jerônimo
a tradução das Escrituras ao latim, em 382, e ficou definitivamente estabelecida durante os concílios de Hipona e Cartago, 393, 397. Então a gente pode dizer assim que até o final aí dos anos 300, né, até praticamente aí o ano 400, a gente não tinha uma Bíblia. A gente não tinha Bíblia. A gente tinha livros sagrados, né, livros separados, mas eles não eram uma Bíblia, né, não tinha um cânon, uma lista de livros sagrados. Quem fez isso? A Igreja Católica. E antes de ter isso, a Igreja vivia sem a Bíblia. Né? Não é menosprezar a Bíblia de forma alguma. A Bíblia é importantíssima para a gente. Mas olha só, a Igreja Católica não é uma igreja de livro, de palavras frias. Ela é a igreja de um Jesus vivo, como fala no Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo divino, a palavra de Deus, se encarnou em Jesus Cristo e habitou de forma viva entre nós. Então, baseado nisso, a gente pega até uma passagem bíblica aí de São Paulo, que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Olha o que fala. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Né? Então a gente vê que a gente tem duas formas de tradições, a oral e a escrita. Então foi ensinado tanto de forma oral quanto de forma escrita. Então é a tradição com T maiúsculo, é a oral, e a escritura, a Bíblia, é a escrita. Né? Então o que o catecismo fala aí no parágrafo 108 é: todavia, a fé cristã não é uma religião do livro, o que eu falei aí para vocês. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito para que a gente possa compreender as Escrituras. Né? Isso é muito importante. Sem a ajuda divina, a gente não entende a Sagrada Escritura. Até porque, né, o Antigo Testamento foi escrito no intervalo de 1.500 anos. Né? O Novo Testamento no intervalo de mais ou menos 50 anos. Então, de mais ou menos 1.500 a.C. até mais ou menos 100 depois de Cristo, todos os livros bíblicos foram escritos. São culturas diferentes, povos diferentes. Né? Só para te dar um exemplo, né? Se eu falo aí para você hoje, ó, né? Você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha, mas nós estamos juntos. Você entende o que é a expressão estamos juntos, mas ela é uma expressão recente. 5 anos atrás não existia essa expressão estamos juntos. Se eu falasse estamos juntos há 5 anos atrás, ia significar que a gente estava junto no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E ninguém ia entender diferente disso. Hoje, graças a uma gíria que surgiu aí, recente, então quando eu falo tamo junto, você não precisa nem se esforçar, isso você sabe, é porque nós somos brother, nós somos amigos, né? Nós não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos, você entende? Né? Então olha só, se daqui 1000 anos você for ler um escrito meu com a palavra tamo junto, então os caras têm que pesquisar, tem que entender a cultura da época, tem que entender como era escrita na época, para saber o que o tamo junto significava, porque eles vão ficar com dúvida, será que eles estavam juntos ou será que eles não estavam juntos? Dá para entender? Só para te dar um exemplo assim do tanto que a cultura da época é importante para a gente entender a Bíblia. Por isso que a gente não pode ir pegando a Bíblia assim, lendo e falando, vou entender do meu jeito aqui. Né? Senão a gente pode usar a Bíblia para fazer o que quiser, até as coisas erradas. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. A Igreja Católica é anterior ao Novo Testamento, e foi ela que formou o cânon, a lista do Antigo Testamento. Como que eu posso aceitar a existência da Sagrada Escritura e negar a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério que a geraram? Como aceitar a existência de uma fruta e negar a árvore que gerou essa fruta? Né? Então é mais ou menos isso. E aqui a gente queria deixar para você, tem alguns escritos aí de alguns padres do início da igreja. Olha lá, São Gregório de Nissa, ele morreu em 394 depois de Cristo, né? Ou seja, né, a Bíblia não estava nem acabada assim, de ser formado o cânon da Bíblia,
Olha o que São Gregório de Nissa, um padre importante do período patrístico da igreja, né? O período patrístico, inclusive, é um período filosófico, né? Na filosofia a gente tem a filosofia lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, depois a gente vai ter a filosofia patrística. E quem são esses filósofos? Os padres da igreja. Então São Gregório de Nissa é um deles. Olha o que ele fala. Se um problema é desproporcional ao nosso raciocínio, o nosso dever é permanecer bem firmes e irremovíveis na tradição que recebemos da sucessão dos padres, né? Então, assim, os santos, eles acreditavam muito nisso. Olha São Vicente de Lérins, que morreu no ano 450 depois de Cristo. Ele fala assim, né? Olha lá o finalzinho do pensamento dele. Primeiro, com a autoridade da lei divina, e segundo, com a tradição da Igreja Católica, né? Então, né, quando ele é perguntado aí, né, sobre distinguir a verdade da fé católica da falsidade da heresia, ele fala isso: a autoridade da lei divina e segundo a tradição da Igreja Católica, que separava tudo aquilo que era heresia e que já tinha desde a época de Jesus, por exemplo, né? Então, a gente vê, né, eu coloquei 2 exemplos aqui, mas a gente tem os escritos, muitos escritos, né, não só bíblicos, mas os escritos desses santos, né, do período patrístico, que nos falam, então, muita coisa, né, e nos dão essa autoridade que a Igreja Católica tem, né, sobre a sagrada tradição, que foi passada de geração em geração, e está sendo passada agora para você, né? Essas aulas de crisma, por que não dizer que é a tradição sendo passada? Você está estudando o catecismo da igreja, você está estudando aquilo que a igreja conserva vivo desde os primórdios dos tempos. Você sabia que foi achado um catecismo datado do ano 90 depois de Cristo, chamado Didaquê, né? O Didaquê, ele é o primeiro catecismo da Igreja Católica. Então, olha só, São João não tinha nem terminado de escrever os seus livros, porque dizem que, por exemplo, o Evangelho de João e os livros de João em geral foi do ano 90 a 95, 100 mais ou menos, que ele publicou, que ele acabou de escrever. Então, olha só, tinha livros da Bíblia que nem estavam escritos ainda e já tinha um catecismo, né? Hoje a gente tem o catecismo da Igreja Católica, né? O livrinho amarelinho, né? O nosso grande catecismo. Mas olha só, a gente já tinha um catecismo, né, que foi sendo mudado ao longo do tempo, foi sendo ampliado, né? O Didaquê era um catecismo fininho, o nosso catecismo atual é bem grosso, assim. Então, né, o catecismo da Igreja Católica, a tradição, ela é anterior, né, inclusive à Escritura, à Bíblia Sagrada que a gente tem, tá certo? Vamos lá. Agora um pensamento de um santo moderno, né? São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele é da Espanha, né? Ele fala assim: a fé é a humildade da razão, que renuncia ao seu próprio critério e se prostra diante dos juízos e da autoridade da igreja. E olha esse outro pensamento de São José Maria Escrivá. Ele diz assim, ó: os que não querem entender que a fé exige serviço à igreja e às almas, cedo ou tarde invertem os termos e acabam por servir-se da igreja e das almas para os seus fins pessoais. Então é aí que a gente acaba distinguindo 2 tipos de pessoas, né? Aquele que serve a Deus, que serve a igreja, que serve as almas, ou aquele que se serve da igreja e das almas para os seus fins, interesses próprios, né? Então, sempre fique atento para descobrir quem é a pessoa. Se ela está buscando os seus próprios interesses, usando até da igreja para isso, ou a pessoa que apenas serve a Deus e a sua igreja, né? Muito interessante a gente pensar nisso. Olha o que fala, então, a gente chega, né, no momento que nos fala então o credo, né, que é a oração do creio em Deus Pai, que resume toda a doutrina católica. O que é o credo então? Ele é a verdade que nos leva à salvação. São Paulo, ele fala de uma sã doutrina da salvação, lá em 2 Timóteo. Ele afirma que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, ele fala isso em 1 Timóteo, e, né, São Paulo, nessa mesma carta de Timóteo, fala:
Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha qual que é a vontade de Deus. Deus quer que todo mundo se salve e que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. São Paulo fala isso em 1 Timóteo. E o próprio São Paulo ainda fala assim, ó: porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. E ó, isso na história da humanidade sempre, sempre, sempre aconteceu, né? E hoje, claro, acontece também. Tem gente que acredita em fábula e não acredita na verdade, né? Então, quando surge, sei lá, né, pessoas aí que fazem inclusive filmes, histórias, e eles colocam lá no filme, no livro, obra de ficção, né? Mas tem gente que acredita naquilo como verdade. Tem gente que prega por aí que Jesus foi casado com Maria Madalena, e um monte de gente que acredita nisso. Então, olha só, um monte de gente começa a acreditar em fábulas e não acredita, então, na verdade. Então, nós temos dois credos, o romano e o niceno-constantinopolitano. O credo romano é aquele, né, mais do Ocidente, né? E o niceno-constantinopolitano, ele foi feito, né, metade num concílio, metade no outro, concílio de Nicéia, depois concílio de Constantinopla. Os dois credos são aceitos pela igreja e dizem a verdade, né, de formas parecidas, só que um pouquinho diferentes. Olha aí o credo romano, né? Eu destaquei de negrito aí, né, 4 coisas fundamentais que tem no credo. Então, primeiro, a nossa crença em Deus, depois Jesus, depois o Espírito Santo e depois a Igreja Católica. A gente poderia colocar essas 4 partes, né? Deus, Jesus, Espírito Santo e a Igreja. E se a gente olha, então, o símbolo niceno-constantinopolitano, que de vez em quando a gente reza nas missas também, é a mesma coisa, ó. Deus, Jesus, Espírito Santo e Igreja, né? Então, né, os dois credos falam basicamente da mesma coisa. O niceno-constantinopolitano é um pouquinho maior, ele tem um pouquinho mais de detalhes do que o romano, né? Então, o que o credo, né, qualquer uma das duas versões, eles têm o resumo da nossa fé, dos dogmas católicos. Aí, olha só, qual é a finalidade da sua vida, da minha vida, da existência humana? Qual que é a finalidade? O catecismo da igreja vai responder. Nós existimos para alcançar a felicidade perfeita. E o que é a felicidade perfeita? Viver para sempre com Deus. Não existe felicidade se não for vivendo para sempre com Deus. Então, o parágrafo número 1 do Catecismo da Igreja Católica fala assim, ó: assim, a finalidade da vida do homem é conhecer e amar a Deus. E olha, a gente precisa entender o que é conhecer e o que é amar. Porque às vezes eu acho que conheço e amo, e às vezes eu não conheço e amo é nada, né? Conhecer, ele revela, conhecer é diferente de saber, né? Se eu falo para vocês, né, que eu já roubei brigadeiro em festa de criança antes de cantar parabéns. Eu já fiz isso muito, né? Passa disfarçado, vai lá, pega uns brigadeiros, põe no bolso, come antes do parabéns, né? Eu já roubei brigadeiro antes de cantar parabéns. Então, olha só, isso te faz me conhecer? Não, você sabe um fato da minha vida, mas talvez você ainda não conhece nada de mim, porque eu sou muito pior que isso. Talvez isso foi as coisas mais leves que eu já fiz, né? Eu sou muito pior que isso. Então, né, conhecer revela intimidade. Para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa ter intimidade com ela, né? Então, olha só, a gente até vai, tem os conhecidos. Normalmente os conhecidos é aquelas pessoas que você não tem intimidade. Mas quando você tem intimidade com uma pessoa, você chama de amigo. E o amigo, o que você tem com ele? Você conhece a vida dele, né? Você conhece. Então, ele se torna uma pessoa que você conhece. Deus nós precisamos conhecer. E conhecer é com cérebro, é com inteligência, é com raciocínio, é pensando.
A gente não conhece Deus com emoção barata, né? Ah, vamos fazer um momento aqui, todo mundo fecha o olho, agora vamos chorar todo mundo. Deus me ama. Ó, é muito legal. Eu já participei de muito momento assim, né? É legal, às vezes a gente precisa chorar, mas olha só, o choro não cria raiz. O choro pode ser até o início, mas se a gente não buscar o conhecimento, a gente nunca vai conhecer Deus. O conhecimento, ele vem pela leitura e pelo estudo. Então eu preciso ler as coisas de Deus, eu preciso conhecer as coisas de Deus para dizer que eu conheço Deus. Você entende? E amar, né? O que é o amor? Amor não é palavras. Ah, Deus, eu te amo. Ah, e aí, o que isso significa? Amor é coisa concreta, né? Uma pessoa que ama a outra faz coisas pela outra, né? Amor é isso, né? A gente nunca vai amar se a gente ficar só em palavras. As palavras vão se tornando vazias, elas vão ficando para trás. O amor, ele exige coisas concretas o tempo todo, né? Amor é isso. Quem ama faz, quem não ama não faz, né? Então amor é fazer coisa que presta pelo outro. E com Deus também. Eu amo a Deus como? Fazendo coisa que presta por Deus. O que eu posso fazer por Deus? Muita coisa. Olha só, quando eu saio do comodismo da minha casa, de 7 dias da semana, eu escolho um, que é o domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Escolho 1 hora desse domingo, que pode ser a hora que eu quiser, de manhã, de tarde, de noite, e escolho ir para a igreja, para a casa de Deus. Eu estou fazendo um sacrifício pessoal. Ah, mas Deus está em todo lugar. Tá, Ele está a semana inteira na sua casa, de domingo de domingo até sábado, passando por todos os dias, Deus está com a gente. Mas olha só, é só Deus que vai na minha casa? Eu não posso ir na casa de Deus? Então a semana tem 168 horas. Eu posso ficar 167 horas em casa ou fazendo as minhas coisas. E 1 hora, então, eu vou dedicar para Deus. Isso é amor, né? Quem ama, faz, né? Ah, mas é mais fácil eu fazer em casa. Claro, todo dia eu tenho que rezar e tenho que manter meu contato com Deus. Mas olha só, 1 hora por semana eu vou dedicar para ir na casa de Deus. É diferente, né? Isso é amor. Amor é assim. Senão, a gente vai começar a amar a Deus só com palavras, e palavras são vazias. Eu preciso amar a Deus com coisas concretas. Outra forma de amar a Deus é amando o próximo, né? Jesus falou que toda vez que a gente faz o bem para o próximo, é para ele mesmo que a gente está fazendo. Então, amar o próximo, ajudar o próximo, materialmente, espiritualmente, tem muitas formas de ajudar o próximo, a gente está também amando a Deus. E aí vem Santo Agostinho, né, um doutor da igreja, e ele fala assim: Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Né? E essa é uma grande verdade. Nós somos inquietos, agitados, loucura total. E a gente só encontra repouso, só encontra descanso, só encontra paz em Deus. Fora disso, não tem paz nenhuma. Então, qual que é a importância da Igreja Católica? Os ensinamentos de Jesus nos chegam pela Igreja. A Igreja é fiel depositária desses ensinamentos de Jesus. Ela reuniu os ensinamentos de Jesus de uma forma sistemática, compondo assim a doutrina cristã, o catecismo. Né? O catecismo, né? Essa doutrina cristã que está no catecismo, ela se divide em 4 partes: o credo, a oração, os mandamentos e os sacramentos. Né? O credo é o resumo das principais verdades que todo cristão católico deve crer. Então, olha só de uma forma mais sistemática. A estrutura do catecismo é assim, ó. A parte 1 é a profissão de fé. A parte 2, os sacramentos da fé. A parte 3, a vida da fé. E a parte 4, a quarta parte é a oração na vida da fé. Então, olha só. Profissão de fé. Eu creio em quê? Depois que eu sei o que eu creio, eu vou ver os sacramentos da fé. Então, é a celebração da minha fé. É amar, é colocar o amor em prática. Depois vem a vida da fé. Como eu posso viver essa fé?
E aí principalmente os mandamentos, mas não só os mandamentos, toda a vida da fé. E depois a oração na vida da fé, colocar a oração na minha vida, tá certo? Baseado nesse esquema, a gente está vendo agora, né, o credo e os principais dogmas da fé católica, ou seja, a gente está vendo a parte 1 desse esquema. Nós ainda vamos ver as outras partes futuramente. Então, né, o que é que a gente crê? Primeiro, Deus e suas perfeições. Deus existe, só tem um Deus. Deus é espírito, Deus não tem um corpo físico. Deus é infinitamente perfeito, né? Ele é infinito e perfeito. E quais são as perfeições de Deus? Deus é eterno, ele não tem começo nem fim. Ele é bondade infinita. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente é que sabe de tudo. Onipresente é que está em todo lugar. E onipotente é que tem todo o poder. Deus é infinitamente sábio. Ele é misericordioso e justo. Misericordioso e justo às vezes parecem coisas contrárias, né? Mas não são. Deus é misericórdia infinita, mas Deus também é justo. Deus me perdoa quantas vezes eu me arrepender e for lá pedir perdão para Ele. Isso é misericórdia. Mas Deus também é justo. Eu vou pagar por todos os pecados que eu cometo, a pena de cada pecado. Deus perdoa meu pecado, mas a pena do pecado ela fica e eu vou pagar por ela. Por isso, quanto mais eu peco, né, mais eu vou pagar. Isso é justo, senão Deus seria injusto, né? Deus é justo. E a gente vai tentar entender essas coisas todas melhor mais para frente. Então, Deus é misericordioso e Deus é justo. Quais são os principais mistérios da nossa fé? Então, tem dois mistérios que, inclusive, são critério para dizer qual religião é cristã e qual religião não é cristã. O catolicismo é a primeira religião cristã. Tanto que antigamente o pessoal nem chamava de católico, né? Na Bíblia mesmo era cristão, porque só tinha a igreja católica de cristianismo, né? Católico significa universal, né? Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Daí que foi, depois de um tempo surgiu a palavra católica, que é universal. Mas no cristianismo só tinha o catolicismo. No ano de 1054 teve o primeiro cisma, o cisma do Oriente, quando dividiu a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. 1054. Até então, 1054, todo cristão era católico. Depois de 1054, agora eu tenho o cristão católico romano e o cristão católico ortodoxo. E em 1517 que surgiu o protestantismo, né? Dentro do cristianismo também. Né? Começou com Martinho Lutero, veio Calvino e tantos outros aí. Então, a partir daí, o cristianismo agora eu tenho o cristão católico e o cristão protestante, tá certo? E o protestantismo se ramificou muito e tem muitas ramificações do protestantismo. Algumas delas são cristãs, outras não. Como que eu sei que uma religião, então, é cristã? Ela tem que acreditar nesses dois dogmas básicos, né, que são da nossa fé também. Quais são eles? Primeiro, a unidade e a trindade de Deus. É um Deus só em três pessoas distintas. Ou seja, eu tenho um Deus, três pessoas. Como que pode, né? Não são três deuses, é um Deus, mas três pessoas diferentes. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador, Deus Espírito Santo, Santificador. Né? Santo Agostinho mesmo, ele ficava louco com esse mistério da Santíssima Trindade. Como pode, havendo um só Deus, existir nele três pessoas distintas? Né? Santo Agostinho estudou muito sobre isso. Né? A melhor comparação que eu vi uma vez foi o antigo bispo de Anápolis, Dom Manuel Pestana. Ele disse o seguinte: imagina aqui no sistema solar, né, no nosso sistema solar, onde a Terra está, tem um Sol, só tem um Sol. Todos os planetas giram em torno desse Sol. Então imagina o Sol como sendo Deus. Né? Se o Sol fosse Deus, né, então a gente só tem um Sol aqui no nosso sistema solar. É um Deus. Só que esse Sol, né, o astro em si, né, a bola, o ovo ali do Sol, ele é Deus Pai. A luz que o Sol, né, durante o dia que a gente está virado para o Sol, a gente vê, essa luz
é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E o calor que esse sol provoca é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o calor da nossa alma. Né? Então, olha só, são 3 manifestações diferentes. Uma é o próprio astro, Deus. Outra é a luz que emana desse astro, Jesus. E outra é o calor que vem desse astro, o Espírito Santo. Então Deus é assim também. Um Deus só, mas 3 formas diferentes. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Um Deus em 3 pessoas distintas. Esse é o primeiro mistério. E o segundo mistério é a encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então Jesus é Deus. Ele se encarnou, se fez homem. Ele sofreu, ele morreu e ressuscitou subindo aos céus. Então, quando uma religião acredita nessas 2 coisas, é cristão. Certinho? Seguindo em frente, então, vamos lá. Princípio da criação. Por que Deus criou o mundo? Então, Deus criou o mundo por amor. Deus criou o mundo do nada e Deus conserva na existência todas as coisas criadas. Deus também criou os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são seres puramente espirituais, tá? O anjo não é igual às vezes você vê, não. Um ser humano com 2 asinhas e uma auréola lá em cima, né? Não é assim um anjo, não. O anjo é um ser totalmente espiritual. Ele não tem corpo, matéria, tá certo? Então Deus criou os anjos para a sua glória e para o seu serviço. Os anjos foram submetidos a uma prova. Porque olha só, do mesmo jeito que eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher tudo na minha vida, eu sou livre, totalmente livre, né? Até o momento que eu peco, e o pecado é a perda dessa liberdade. Mas olha só, Deus criou a gente totalmente livre para a gente viver a liberdade mais plena que existe. Os anjos também. Só que Deus revelou para os anjos lá no início todo o projeto de história e deu a liberdade para os anjos escolherem. Né? Então, né, alguns anjos escolheram se revoltar contra Deus. Alguns anjos não aceitaram, por exemplo, o fato de Jesus se tornar um homem e os anjos, sendo uma criatura superior ao ser humano, ter que servir, ter que adorar a Jesus como um homem. Né? Então, muitos se revoltaram. Né? A Bíblia fala que mais ou menos 1/3 de todos os anjos se revoltaram contra Deus. E 2/3 não, continuaram fiéis a Deus. Então, esses anjos que se revoltaram contra Deus, a gente chama de demônios. Né? Demônios, Satanás, Lúcifer, encardido, muita forma aí de chamar. Então, os demônios não podem voltar atrás, por quê? Porque Deus revelou toda a verdade para eles, deu todo o conhecimento. E eles tomaram sua decisão definitiva. Nós, enquanto ainda estamos vivos aqui nessa terra, nós ainda podemos voltar atrás nas nossas decisões. Por quê? Porque a gente não recebeu a verdade toda de uma vez. Durante o tempo da nossa vida, alguns vão conhecendo a verdade, alguns mais, outros menos. Alguns nem têm chance de conhecer essa verdade, mas a gente vai conhecendo durante a nossa vida. Então a gente tem chance de mudar, né, as nossas ideias. Né? Lembra, eu falei para vocês um dia sobre isso. Conversão é isso, mudança de ideia. A palavra metanoia lá do grego é mudar a sua ideia. Isso é conversão. Então nós podemos nos converter todos os dias. Então, segundo o critério tradicional, a gente tem 9 coros angelicais. Coros seriam ordens angelicais. Né? Então são os anjos, arcanjos, principados, virtudes, potestades, dominações, tronos, querubins e serafins. Né? Então, serafins seria a mais alta hierarquia angelical e anjos a mais de baixo, vamos dizer assim. Né? Mas cada hierarquia, né, tem o seu trabalho, serve para alguma coisa, né? Existem muitos estudos de anjos que não são nada católicos. Muitos, inclusive, são espíritas e propagam uma doutrina totalmente diferente da doutrina católica. E a gente tem os estudos católicos, né, da nossa fé sobre os anjos, tá certo?
Eu não vou falar agora, o nosso objetivo aqui é entender um pouquinho da nossa fé, mas não é aprofundar em anjo. Mas aqui no material eu coloquei muita coisa sobre anjos. Eu vou, né, claro, fornecer esse material para vocês lá no grupo do WhatsApp. E aí depois quem quiser leia com mais carinho, com mais atenção para conhecer um pouquinho sobre os anjos. Mas olha, a população de anjos é muito superior à do ser humano. Partindo do seguinte princípio: todo ser humano tem um anjo da guarda. Ó, anjo é a hierarquia mais baixa. Eu tenho o meu anjo da guarda, você tem o seu, cada um tem o seu. E são os anjos. Ó, são 9 hierarquias. Anjos é uma hierarquia só. Os países têm anjos da guarda, sabia disso? O Brasil tem o seu anjo da guarda. Cada país tem o seu anjo da guarda. A gente tem anjos da guarda não só de pessoas, tá? Tem em várias situações. Mas olha só, pegando só os seres humanos, cada um tem o seu. Hoje tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Cada um tem o seu anjo da guarda. Então já são 8 bilhões de anjos da guarda. Mas cada um que já viveu e já morreu tem o seu anjo da guarda. Cada um que ainda viverá tem o seu também. Olha só que bonito isso, né? Então, só os anjos já empatam com a quantidade de seres humanos que já existiu e que ainda vai existir na história. E aí a gente ainda tem todas as outras hierarquias. Então a população de anjos é muito superior a qualquer população humana que a gente possa ter. Tá certo? Então, aqui nesses próximos slides eu explico sobre as hierarquias angelicais. Eu não vou falar sobre elas agora, né? Depois você olha com calma nesse material que eu vou te fornecer. Então a gente tem aí todas essas hierarquias angelicais. Até chegar aqui. Cadê? Aqui. Poder do demônio. Qual é o poder do demônio, né? Então o demônio ele age de algumas formas. As 3 formas, vamos dizer assim, principais são a tentação, a obsessão e a possessão diabólica, né? Então, qual é a forma ordinária, ou seja, a forma mais normal, mais comum? É a tentação. Existe possessão diabólica? Existe, mas é rara, não acontece com frequência. Não é qualquer pessoa que você vê às vezes deitada no chão tremendo, vai estar possuído. Não, normalmente não está nada, né? A possessão diabólica normalmente é coisa violenta, a pessoa sai batendo na parede, sai se furando, são coisas violentas, às vezes atenta contra a sua própria vida, né? A possessão diabólica é algo violento, né? Não é qualquer coisinha, qualquer bobeirinha aí não, tá? Às vezes tem encontro até da igreja que a gente vai, aí às vezes tem uma pessoa lá no chão deitada meio tremendo assim, fala, nossa, tá possuída. Não tá mesmo não, tá? A maioria das coisas aí não tem nada a ver com possessão, não. Agora, a possessão existe? Existe. Por que a possessão não é muito interessante para o demônio? Eu vou te explicar. Porque quando, por exemplo, se o demônio vier e me possuir agora, e eu possuído pelo demônio for lá e matar você, der um tiro, né, eu não cometi um pecado. Né, porque não fui eu que fiz. Né? O demônio me possuiu e ele foi lá e te matou. Você entendeu? Agora, se o demônio me tentar que você não presta, que você é chato demais, que melhor seria se eu te matasse, se eu me convencer disso, for lá e der um tiro e te matar, aí eu pequei. Eu cometi um pecado gravíssimo, né? E se eu não me arrepender, se eu não buscar o perdão de Deus, esse pecado gravíssimo vai me levar para o inferno. Né? Então, se eu não buscar essa conversão, essa mudança de vida, se eu continuar vivendo com o pecado, então eu me escolhi me afastar de Deus. O inferno é isso, é viver a eternidade inteira afastado de Deus. O céu é viver naquilo que a gente foi planejado. A gente foi planejado para viver junto de Deus. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, falar a palavra de Deus. Né? E a gente foi feito para viver isso. Isso é a alegria imensa, é a felicidade eterna, é o céu. Então, a possessão ela existe, mas são raros os casos de possessão. Né? A tentação é a forma mais ordinária do demônio agir. Né? Então, tem um padre chamado Royo Marin, que ele escreve um livro, né, Teologia de la Perfección Cristiana. Ele fala um pouquinho sobre esses assuntos. Então, ele fala assim que a tentação, de forma simples, é a forma mais corrente e universal que Satanás exerce sua função diabólica no mundo. É a pior coisa que tem. Por quê?
Porque aí a gente começa a ter tentações. Ah, será que isso é pecado mesmo? Ah, mas por que isso é pecado? Ah, na minha visão não é pecado. E a gente começa, né, ao invés de, né, acreditar naquilo que Deus passou para a gente através de toda a história da humanidade, né, quem sou eu, né, para começar a ter a minha opinião? Que porcaria de opinião. A minha opinião, quando eu morrer, vai morrer junto comigo. Quem que vai levar a minha opinião para frente? Eu nem tenho opinião que presta. Você entende? Agora, né, aquilo que vem da igreja, o ensinamento da igreja, não é simplesmente uma opinião, é um ensinamento, né, digno de fé. Lembra que a fé é intermediária entre a opinião e a ciência, né, como dizia lá São Tomás de Aquino. Então, olha só, aí através da fé eu estou num grau acima da opinião, né? Então, eu preciso da fé, né, para acreditar em muitas coisas. Tem coisas que a ciência prova, e quando a ciência prova, eu já não preciso mais de fé, porque fé é acreditar naquilo que eu não consigo provar. A partir do momento que a ciência prova, eu não preciso mais de fé para acreditar naquilo. Então, tem coisas que a ciência prova. Então, naquilo que a ciência prova, eu não preciso de fé para acreditar naquilo, né? É ciência, é científico, tá certo? Agora, o que é a obsessão, né? Então, a obsessão seria o seguinte: muitas vezes ela acontece em almas mais elevadas, em pessoas que estão mais próximas da santidade, em quem não cai em tentação de forma fácil. Essas almas mais elevadas, né, elas não impressionam com qualquer coisa, elas não pecam facilmente, não, igual a gente, não. Essas almas estão num nível bem acima da gente, né? Então, né, elas sofrem com a obsessão. Então, a obsessão, né, poderia dizer o seguinte: a obsessão é uma tentação muito mais forte. Seria mais ou menos isso. O que é obsessão? Seria uma tentação, mas muito, muito, muito mais forte, né? A tentação, a gente nem tem certeza que está sendo tentado, né? Vai lá e, né, eu sou casado. Aí vai lá e passa uma mulher bonita. E eu, nossa, que mulher bonita. Aí eu, nossa, estou sendo tentado. Mas olha só, será que eu estou sendo tentado? Às vezes o demônio não está tentando é nada. Às vezes eu estou tão sujo que eu começo eu não preciso nem ser tentado. Eu já peco sem precisar nem de ser tentado. Então a tentação, a gente nunca tem certeza se está sendo tentado ou não, ou se é produto da nossa própria podridão interior, de estar sujo interiormente, entende? Agora a obsessão não, ela é clara, né? Então, né, na obsessão o demônio atormenta de uma forma tão forte que não deixa lugar para dúvida nenhuma. Então é próprio de grandes santos. A gente tem aí vários santos, né, que passaram, né, por tentações, né? Por exemplo, Santa Bernadette, a gente tem Santa Catarina de Sena, Santa Faustina, né, a Santa da Misericórdia Divina, né? Todos eles então passaram por obsessões muito grandes, né? Então, santos sofrem, né, obsessões, porque eles não caem em tentação de uma forma fácil. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que a gente poderia falar aí, né? Depois eu passo o material para você ler com mais detalhes aí. Tá certo? Vamos lá, criação e queda do homem. O homem é uma criatura racional composta de alma e corpo, corpo e alma. Então nós não temos só um corpo, nós temos uma alma. A alma, ela é provada filosoficamente. Lá na época de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles já provavam a existência da alma, da ânima, uma alma imortal. Já isso você não precisa de fé nenhuma para acreditar. Intelectualmente, com estudo, né, se tem a prova de que a alma existe. Não precisa de religião nenhuma para provar isso. Então, né, a nossa alma é diferente da alma dos animais. E a própria filosofia já falava isso, né? Quando falava na existência da alma intelectiva, sensitiva e vegetativa. Vegetativa é a alma dos vegetais, sensitiva de todos os animais, com exceção da gente, baseada nos instintos. E a alma intelectiva, ela é só do ser humano. Ela é provida da inteligência, baseada naquela inteligência. Inteligência e vontade. A alma intelectiva é inteligência e
vontade, igual a nossa fé católica, inteligência e vontade. Então, né, enquanto a nossa alma está unida aqui ao nosso corpo, a gente tem vida. A partir do momento que a gente morre, separa a alma do corpo. O corpo fica aqui, apodrece, né? Se é enterrado ele apodrece, se é queimado vira cinzas e a nossa alma vai para um outro mundo, né? Nós católicos acreditamos, imediatamente a gente tem aquilo que é chamado do nosso juízo particular. Então a alma já é julgada e, né, tem duas opções. Ou é julgada, né, digna de céu ou digna de inferno, né? E quem é julgado digno do inferno, então vai viver a eternidade inteira afastado de Deus, isso é o inferno, porque viveu sua vida toda querendo isso, né? Nada mais justo. E quem é julgado digno de céu, quem durante sua vida buscou sinceramente, de forma pura, viver junto de Deus, então vai para o céu. E aí, só que assim, como a gente ainda cometeu muito pecado na nossa vida, então provavelmente a gente tem que cumprir penas por causa desses pecados. Aí a origem então do purgatório. Quem vai para o purgatório vai para o céu. Só fica no purgatório por um tempo. E o tempo depois dessa vida é totalmente diferente do nosso. Não dá para a gente marcar no relógio, não. Mas fica um tempo no purgatório se purificando para entrar no céu de forma limpa. São João Bosco, né? Dom Bosco, ele falava o seguinte, né? Tem um livro dele muito interessante, fininho, chamado Céu, Inferno e Purgatório. Ele fala sobre essas coisas. Ele fala que Deus não manda ninguém para o purgatório. É que a alma é como, imagina a alma como um lençol branco, né? Então Deus criou a nossa alma como um lençol branco. E aí cada pecado é como se você jogasse um carvão, né? Uma lama, uma sujeira qualquer naquele lençol branco e não tivesse como lavar. Então, quando a gente morre, que a nossa alma fica tipo pelada, né? Hoje aqui você não está vendo minha alma, se ela está suja ou se ela está limpa. Mas quando morre, então a alma fica pelada, é como se fosse um lençol à vista de todos. Então, quem cometeu muito pecado, então é um lençol totalmente encardido, muito mais do que quem cometeu menos. Então a própria pessoa, se ela é julgada digna do céu, ela já fala onde é o purgatório e já vai procurando o purgatório, né, morrendo de vergonha para já purificar a sua alma para poder ir para o céu, porque o céu só entram, né, os puros de coração. E o Evangelho nos fala isso, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Né? Então, nossa alma foi feita no estado de uma pureza total. Né? Adão e Eva, eles foram criados por Deus, né? O nosso primeiro homem, a primeira mulher. A religião, né, não é contrária à ciência, não, tá? A Bíblia, a gente acredita nela fielmente, mas olha só, a teoria do Big Bang, por exemplo, foi um padre católico que formulou ela. Né? Então, olha só, né? A Terra pode ter surgido, né? Tudo pode ter surgido de uma grande explosão? Pode, só que a ciência não tem prova disso. É uma teoria, por isso é uma teoria. Mas pode. E se for comprovado, imagina que lá no futuro comprova que Big Bang é verdadeiro. Isso não nega a nossa fé. Porque o que a Bíblia fala é que Deus criou. Se Deus criou permitindo que houvesse uma grande explosão, Deus é Deus. Deus tem um poder supremo para fazer do jeito que ele quiser. Como ele pode ter feito também literalmente do jeito que está na Bíblia, formando Adão e Eva do barro. Por que não? Deus pode, Deus tem poder para isso. Deus pode qualquer coisa, né? Jesus não ressuscitou morto. Acho que é muito mais fácil pegar um barrinho e um bonequinho, dar uma soprada e virar vida, do que ressuscitar uma pessoa como Lázaro, que já tinha morrido, já tinha 4 dias, né? Então, Deus pode qualquer coisa. Né? Então, Adão e Eva foram criados no paraíso, de forma pura. Deus deu a regra, vocês comam do fruto de qualquer árvore, menos a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que está no centro do jardim. Qual foi o pecado original de Adão e Eva? A desobediência. O que Adão e Eva fizeram? Desobedeceram Deus. A serpente tentou, né? E eles desobedeceram. Comeram o fruto proibido. Em momento nenhum fala que foi maçã. Em momento nenhum fala que o pecado original foi que eles tiveram sexo. Muita gente fala essas coisas por falta de conhecimento total. O que foi o pecado original? Desobediência. Deus falou, aqui no paraíso vocês podem fazer o que quiser, só não coma dessa árvore da ciência do bem e do mal. A serpente, Deus está falando isso porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus.
Então, olha só, o orgulho, a mania de grandeza e de poder que a gente tem. O que eles foram? Nossa, nós vamos ser igual a Deus? Cheio de poder igual a Deus? Foram lá e cometeram o pecado original. A partir daí foram expulsos do paraíso, né? Essa é a consequência. E a partir daí, então, né, entrou o sofrimento. Né? Então, não é Deus que manda o sofrimento, mas agora a gente passa a viver uma vida que é temporária. A morte passa a existir. Né? A gente precisa viver um tempo para depois morrer para ir para a vida definitiva, para a vida eterna. E essa vida ela é limitada. O nosso corpo agora passa a ter limites. Então a gente fica doente, a gente sente dor, né? Se você me belisca, eu vou sentir dor. Né? Então a gente passa a ter uma vida um pouco mais limitada. Né? Mas Deus prometeu ao homem um redentor. Redentor significa salvador. Né? Então seria Jesus. É Jesus. Cremos em Jesus nascido da Virgem Maria. Então Maria era uma judia descendente do grande rei Davi. E na Igreja Católica tem 4 dogmas que a gente precisa acreditar para ser católico, que se referem a Nossa Senhora. São 4, né? Hoje são 4. Quais são esses 4? Primeiro, Mãe de Deus, é o famoso Theotokos lá do grego, né? Esse dogma não foi feito para falar que Maria é demais. Esse dogma foi para defender de uma heresia que pessoas, e até hoje tem pessoas que falam que Jesus não é Deus. Tem gente que não acredita que Jesus é Deus. Então a igreja, para defender esse dogma, né? Jesus é Deus, verdadeiro homem. Então falou, Maria é mãe de Deus, porque Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Theotokos, né? Mãe de Deus. Virgindade perpétua. Maria foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto de Jesus. Tem algumas outras religiões, outro dia vamos falar melhor disso, que fala, né, porque tem passagem bíblica que fala dos irmãos de Jesus, mas não tem nenhuma que fala de outros filhos de Maria. Em momento nenhum fala, filhos de Maria. Agora, irmãos de Jesus tem alguns lugares que fala assim. Mas olha só, depois nós vamos estudar isso melhor. Os irmãos de Jesus, nem Martinho Lutero acreditava que Maria teve outros filhos. Martinho Lutero foi o primeiro, Calvino também não acreditava, né? Martinho Lutero e Calvino, eles acreditavam na virgindade perpétua de Nossa Senhora, né? Então, né, a gente acredita nisso. Depois, a Imaculada Conceição. Mácula é mancha, I é sem. Imaculada é sem a mancha. Conceição, concepção. Imaculada Conceição é Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. E a Assunção de Nossa Senhora é diferente da ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus, Jesus subiu aos céus de corpo e alma por suas próprias forças. A Assunção de Maria é que ela foi levada ao céu de corpo e alma, também chamado de dormição de Maria. Então, Maria foi levada ao céu de corpo e alma. Então, esses dogmas, a gente tem, então, né, são os 4 dogmas que a Igreja Católica acredita, né, ao longo aí da história. Quando eles surgiram, né? Então, Mãe de Deus foi no Concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo. A Virgindade Perpétua no Concílio de Trento, 1555 depois de Cristo. A Imaculada Conceição, né, em 1854 e a Assunção em 1950. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, a igreja sempre acreditou, isso aí sempre fez parte da tradição. Né? Nunca precisou falar, é dogma, todo mundo tem que acreditar, porque nunca tinha tido quem questionasse. Então, olha só, a Mãe de Deus foi o primeiro, por quê? Né? Já foi em 431, já tinham pessoas que questionavam se Jesus era Deus. Então a igreja foi lá e, isso é dogma. Maria é Mãe de Deus. Aí, né, os outros, você vê, só em 1555, 1854, 1950, que, né, tendo pessoas que questionavam essas coisas, então a igreja resolveu, então, proclamar esses dogmas. Bom, Jesus nasceu numa data que a gente não sabe com precisão. Não temos certeza que foi 25 de dezembro, tá? A gente comemora no 25 de dezembro por vários outros quesitos, por várias outras questões. Mas, né, pode até ter sido sim, mas a gente não sabe quando Jesus nasceu. Né? Jesus nasceu em Belém, conforme a profecia bíblica,
Jesus ficou no templo, né? A única passagem que a gente tem da infância de Jesus é quando ele fica aos 12 anos perdido no templo. Não sabemos coisas sobre a infância de Jesus. Muita gente aí recorre a escritos aí, né, gnósticos, escritos sem fundamento nenhum, né, ficção, para falar da infância de Jesus, né? Nós só sabemos da infância de Jesus aquilo que a Bíblia nos relata. Depois, então é chamada a vida oculta de Jesus, esse tempo que a gente não sabe como foi, como Jesus viveu, o que ele fez. E a vida pública de Jesus se deu dos 30 aos 33 anos, quando ele se manifestou publicamente. Começou no primeiro milagre das bodas de Caná da Galileia, né, até o fim da sua vida e depois da sua ressurreição. Então essa é a vida pública de Jesus. Né? Jesus veio a esse mundo com a missão de nos salvar, né? Ele é o nosso Salvador, né? Ele morreu por nós e Deus usou da dureza do coração dos judeus para realizar o plano da salvação. Né? Mas se não fosse os judeus, podia ser qualquer outro povo. Né? Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Então, né, Jesus foi às profundezas do inferno. Né? Jesus, com a sua morte, inaugurou o céu para todas as pessoas que tinham existido no Antigo Testamento antes dele. Jesus ressuscitou. A ascensão de Jesus, vê como escreve diferente, a assunção de Maria com a ascensão de Jesus. Jesus subiu sozinho aos céus, à vista de todos. Temos passagens bíblicas que indicam isso, nos Atos dos Apóstolos, no início, por exemplo, fala. E Jesus voltará. Tá? É verdade que Jesus voltará. A volta de Jesus vai ser o fim do mundo, é profecia bíblica. Só tem um detalhe, né? Jesus fala que nem ele sabe quando será, mas só Deus Pai. Então qualquer ser humano que chega falando para você, por exemplo, eu ouvi agora uma recente falando que agora dia 8 de maio vai ser o fim do mundo. 8 de maio agora de 2020. Né? Então eu já fico tranquilo, dia 8 de maio eu já vou saber que esse dia o mundo não vai acabar. Porque só Deus sabe, homem nenhum sabe quando será. E nunca vai saber, mas vai acontecer. Depois nós chegamos no Espírito Santo, a outra parte do credo. Então falamos de Deus Pai, Deus Filho, agora Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? É a pessoa que nos ajuda a santificar. Né? Deus quer que todos se salvem, né? Deus quer que todos sejam santos. A própria Bíblia fala isso para a gente. Né? Então o Espírito Santo, ele acompanha a igreja, desde sempre. Ele santifica principalmente pelos sacramentos. Você quer saber se você está buscando a santidade? Você está buscando sacramento. Ó, você está buscando a crisma. Ó, você está buscando a santidade. Você busca a Eucaristia, missa, comungar, é santidade. Você busca confessar com frequência, é santidade. Né? A busca dos sacramentos é a busca da santidade. Então, olha só, com a sua morte, Jesus conquistou para a gente todas as graças que a gente precisa para se salvar. Só que para a gente alcançar a salvação, a gente precisa tomar posse dessas graças. A gente precisa usar as graças. Né? Então, para usar essas graças, ele instituiu os sacramentos. É pelos sacramentos que a gente usa todas as graças que Jesus conquistou para a gente. É igual eu te dar uma camiseta de presente. Você pode ganhar a camiseta, pode gostar ou não. Você pode guardar no seu armário e nunca usar. Você pode usar poucas vezes, uma vez a cada mês. Ou você pode usar muito, uma vez, 2 vezes por semana, né, de tanto que você gostou. Assim são os sacramentos. Tem gente que guarda no armário e nunca usa. Tem gente que usa de vez em quando. Tem gente que usa sempre. Né? Então, isso mostra como a gente está buscando a santidade. Tá certo? Depois do Espírito Santo vem a Santa Igreja Católica. Então, igreja vem do grego eclesia e significa Assembleia dos Convocados. Então, igreja significa assembleia. Católica, eu já falei, significa universal. A igreja foi fundada por Jesus, né? Não num momento específico, tá? Mas durante toda a vida pública de Jesus, ele funda a sua igreja. E a igreja é um mistério que entra em contato a comunhão entre Deus e os homens. Ser sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da igreja, nos ensina o catecismo. Né? E o catecismo ainda fala que a gente ingressa no povo de Deus pela fé e pelo batismo.
Então, olha o tanto que o batismo é importante. E o catecismo ainda fala que a igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e entregou-se por ela, purificou-a com seu sangue, fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Então a igreja foi instituída por Jesus para ser um agente visível através do qual ele nos concede suas graças, os sacramentos. A igreja é uma sociedade visível, vivificada por Jesus, cujos membros perfazem uma comunidade de fé, esperança e caridade. Isso tem que ser a igreja. Né? Então, depois da morte do último dos 12 apóstolos, que foi São João, né, olha só como foi a evolução da igreja. No ano 100 depois de Cristo, tinham 7.500 cristãos mais ou menos. No ano 200 já tinham 217 mil. No ano 300 já eram 6 milhões de cristãos. Todos católicos, porque o cristianismo era só o catolicismo nessa época, né? A hierarquia da igreja. Então, você já ouviu falar de papa, cardeal, arcebispo, bispo, padre, diácono, religioso, leigo. Então vamos entender isso aí. Ó. Começando do leigo. Leigos, todo mundo que não é papa, cardeal, arcebispo, bispo, presbítero, diácono e religioso é leigo. Então eu sou leigo, né? Acredito que todos vocês são leigos também. Né? Então leigos somos nós. Né? É a maioria dos membros da Igreja Católica. Né? A missão do leigo é testemunhar o Evangelho, é viver o Evangelho, é difundir esse Evangelho. É a missão de todo mundo que é batizado. Né? Então acredito que a maioria de vocês que é batizado tem também essa missão. Quem é um religioso? É uma pessoa que vive uma vida consagrada, mas sem o sacramento da ordem. Né? Então, né, tem alguns freis que são religiosos, freiras que são religiosas, né, pessoas que fazem uma profissão através de votos. Né? Então, esses votos, elas aceitam viver uma vida diferente, né? Às vezes uma vida de convento, às vezes uma vida de clausura, né? Tem vários tipos diferentes de vida religiosa, né, para se viver. Aí depois vem o sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus: o diaconato, presbiterato e episcopado. Diácono, presbítero, bispo. Diácono, padre, bispo. Né? Presbítero é o nome oficial do padre. Padre é um jeito carinhoso de chamar, que significa pai. Então, diácono, padre, bispo. O diácono tem 2 tipos, o permanente e o provisório. O permanente, ele é, né, dentro do sacramento da ordem, aquele que pode casar. Então, olha só, dentro da ordem católica existem sim casados, só que não é o padre, é o diácono. Então, o diácono tem sua família, sua esposa, seus filhos, e ele serve a Deus. O diácono pode celebrar 2 sacramentos, o batismo e o matrimônio. Né? Então, batismo e matrimônio, diácono. Né? E ele tem as suas funções também. O diácono provisório é quando a pessoa quer ser padre. Para ser padre, precisa passar pelo diaconato para depois ser padre. Então, ele fica sendo um diácono provisório. Depois vem o padre, o presbítero. Né? Então, o padre, ele, né, vive o celibato, né? Então ele não se casa, não tem filhos. E para quê? Para se dedicar mais à igreja, para ficar por conta de uma dedicação total à igreja. O padre, ele celebra 5 sacramentos: o batismo e o matrimônio igual o diácono, e além desses ainda a Eucaristia, a missa, a confissão e a unção dos enfermos. Né? Então, esses 5 sacramentos o padre pode. O padre só não pode 2, que é a crisma e a ordem. Esses 2 são só o bispo. Aí vem o bispo, né? O bispo é responsável por administrar uma diocese. O que é uma diocese? É uma reunião de paróquias. Então, o território geográfico de uma diocese nem sempre é igual o geográfico de um município, tá? Por exemplo, nós temos a diocese de Anápolis. O nosso bispo atual, Dom João Wilke, com seu bispo auxiliar, Dom Dilma. A região vai além de Anápolis, não é só Anápolis. A diocese é de Anápolis, mas envolve Abadiânia, Lequissânia, Pirinópolis, Corumbá, Goianápolis, né, Teresópolis, Ouro Verde, Campo Limpo, você vê, né, e várias outras cidadezinhas aí, estou só dando exemplos. Então, todas essas cidadezinhas, todas essas cidades são da diocese de Anápolis. O responsável é o nosso bispo Dom João.
Então, diocese é uma reunião de paróquias, tá certo? Todo bispo é considerado um sucessor dos 12 apóstolos. Todo bispo é naturalmente um sucessor dos 12 apóstolos. E o arcebispo? A arquidiocese é um prelado, né? Os arcebispos, né? Um prelado que está à frente da arquidiocese. O que são as arquidioceses? Quando uma diocese é muito grande para ser uma diocese, em cidades grandes, por exemplo, vira uma arquidiocese. Então nós temos a arquidiocese de Goiânia, de Brasília, de São Paulo, do Rio. E dentro dessas arquidioceses tem várias dioceses. Então, por exemplo, lá em São Paulo tem vários bispos, um para cada diocese, que é um conjunto de paróquias. Tem conjunto de paróquias lá de São Paulo, mesmo sendo uma parte de São Paulo que é maior do que a diocese de Anápolis. Então, aí existe a figura do arcebispo, que está acima, né, dos bispos. Todos os bispos devem obediência ao arcebispo. O arcebispo é um bispo normal, né, mas está hierarquicamente, né, acima dos bispos daquela arquidiocese. Tá certo? E aí vem o cardeal. O cardeal é conhecido como o príncipe da igreja. Os cardeais, eles aconselham e assistem na liderança da Santa Sé, tão mais perto do Papa. Então nós temos cardeais do mundo inteiro, mas os cardeais são bispos também, tá? São bispos com a função de cardeal. Então são conhecidos como príncipes da igreja. E o Papa? O Papa, ele também é um bispo. É o bispo de Roma. Então é considerado como sucessor de Pedro, que foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Tá certo? Então essa é toda a hierarquia. A Igreja Católica é bonita, ela tem toda uma hierarquia, todo um respeito, toda uma obediência a essa hierarquia. Então deu para entender? Seguindo em frente, os principais documentos católicos. A Bíblia, claro, já falamos sobre ela. Aí a gente tem o catecismo, botei aí o amarelinho, Inclusive a gente usa ele na nossa catequese, tá? É interessante todo mundo que tiver condição financeira comprar um catecismo. Quem não tiver condição financeira não tem problema, Mas é interessante que todo católico tenha o catecismo, porque ele é um guia, ele fala sobre os principais assuntos da fé católica. E aqueles assuntos que o catecismo não fala, normalmente o Código de Direito Canônico fala, Então é um outro documento da igreja também. Tá? Não precisa comprar o Código de Direito Canônico não, se você não quiser. O catecismo seria interessante para quem faz a catequese, se possível, claro, só se possível. Então, olha só, o catecismo a gente sempre vai usar para ele a abreviatura SIC, que é Catecismo da Igreja Católica, e o Código de Direito Canônico sempre a abreviatura CDC, Código de Direito Canônico, tá certo? São dois grandes documentos da igreja. Além desses, nós temos as cartas encíclicas, as constituições apostólicas, exortações apostólicas, carta apostólica, bula pontifícia e moto próprio. São todos documentos oficiais aí da Igreja Católica, tá certo? Depois você lê com calma aí para entender o que cada um significa. Aí nós temos reuniões diversas, a maioria de bispos. Vamos falar sobre elas. Primeiro, a figura do decano. Quem é o decano? É o cardeal mais velho ou mais antigo no posto. Ele é chamado de decano. Então, o decano, ele é o cardeal mais velho ou mais antigo no posto. Então, por exemplo, morreu o Papa. Então o decano vai lá e vai convocar um conclave. O que é o conclave? É uma reunião que só os bispos que são cardeais participam, é presidida pelo decano, para eleger um papa. Então é de portas fechadas. Aí quando tem que ter maioria absoluta, quando não tem maioria absoluta solta fumacinha preta, quando tem maioria absoluta solta fumacinha branca, abemos papa, é todo mundo feliz, viva o papa, até que o papa sai na janelinha para todo mundo conhecer quem é o papa, O mundo inteiro para querendo conhecer quem é o Papa. Então é o conclave. O consistório também é uma reunião de cardeais, presidida pelo Papa, Então, é sempre para decidir sobre algum tema, para debater sobre alguma coisa e tal. Sínodo. Sínodo nós temos de bispos e de padres. Quando é sínodo de bispos, é o Papa que preside. E quando é um sínodo de padres, é o bispo da diocese que preside. Tá certo?
Depois temos o concílio, é uma reunião de bispos presidida pelo Papa, né? Normalmente é uma assembleia, uma convocação, né, para conciliar divergências. Então, toda vez que tem algum assunto que está gerando divergência dentro da igreja, o Papa vai lá, convoca um concílio e resolve sobre aquele assunto ou sobre aqueles assuntos. O último que a gente teve foi o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, se não me engano. Né? Então, é o último concílio que a gente teve. Aqui eu mostro para vocês os 21 concílios ecumênicos. Ecumênico, na verdade, hoje é uma palavra que é usada para ecumenismo para religiões diferentes, né? Ecumenismo, na verdade, é uma palavra que significa algo universal, né? Então, os concílios ecumênicos foram os concílios católicos que foram de ordem mundial, universal, né? E os outros são chamados concílios locais, que foi uma determinada localidade. Então, olha aí, ó, são 21 concílios ecumênicos. O de Nicéia em 325, Constantinopla em 381, o concílio de Éfeso em 431, o concílio de Calcedônia, né, 451, Constantinopla II em 553, Constantinopla III em 680, depois nós temos o concílio de Nicéia II, e assim por diante, né? Então você vê, ó, ele vai passando pela Idade Média, né? A gente vai tendo aí todos os concílios, ó, mais alguns aí, 1200, 1300, 1400, 1500, até a gente chegar nos três últimos, que foi o Concílio de Trento, né, logo depois da Reforma Protestante, depois o Concílio Vaticano I, que foi 1869, 1870, e por fim o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Esses são todos os concílios. E a gente tem aqui também todos os papas da história da igreja. Então, olha lá. O Papa, o nome dele de nascimento, o nome dele de Papa, em latim, né? Latim é a língua oficial da igreja. Depois, o local de nascimento, a data de nascimento, o início do pontificado, o fim do pontificado e quanto tempo ele foi Papa, né? Então, Pedro foi Papa por 37 anos, depois Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, e assim por diante vão vindo todos os papas do primeiro século. Aqui já tem os papas do segundo século, do terceiro século, do quarto século, do quinto século, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do 10º, do 11º, do 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, século XX, né? Olha o último papa lá do século XX. João Paulo II, né? Então nós temos aí João Paulo II, 26 anos como Papa, 5 meses e 17 dias. E, por fim, os nossos últimos dois papas do século XXI, Bento XVI, que ficou 7 anos e 10 meses como Papa, e o nosso Papa atual, que é o Papa Francisco, certo? Então, nós temos toda a linha histórica de todos os papas que fizeram parte da Igreja Católica. Falando ainda sobre a igreja, então, as características, né, do povo de Deus. Né? Então, a igreja é uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. Então, a pessoa torna-se membro desse povo pela fé em Cristo e pelo batismo. Então, o batismo é importante. O batismo nos faz membros da igreja. Depois, tem como chefe Jesus, que é a cabeça, né? E nós somos os membros, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ou seja, igreja somos nós, povo de Deus, tá certo? Eu sou igreja, você é igreja. Né? Então, a condição desse povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Sua lei, o mandamento de amar como Cristo nos amou. A missão, ser sal da terra e luz do mundo. E a meta, o céu, o reino de Deus. Não existe um momento único que Jesus fundou a igreja, né? Porque ele fundou durante toda a sua vida, desde a sua encarnação até a sua morte, ressurreição e ascensão com a vinda do Espírito Santo, que é o Paráclito prometido, né? Então, a gente tem aí, né, todo o tempo, né? Jesus não funda especificamente quando ele fala: tu és Pedro, sob essa pedra construirei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus.
Não foi esse o momento específico que Jesus fundou. Né? Contribuiu também, é um marco importante, mas Jesus fundou durante toda a sua vida. Então a igreja, ela deve anunciar e instaurar o reino de Deus. Tá certo? Depois da sua ressurreição, Jesus envia os apóstolos com a missão de pregar o evangelho, de batizar, né, e de ensinar a cumprir tudo o que ele tinha mandado. Então essa é a missão da igreja. Jesus deu sua vida por isso. Né? Então, voltando lá em 1 Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe essa verdade. Né? Então, tem 3 funções missionárias da igreja. O munus profectum, não sei falar direito, munus sacerdotale e munus regale. Né? Então, profético é anunciar a boa notícia da salvação em Cristo. O sacerdotale, tornar efetivamente presente e transmitir a vida de Cristo, que nos salva pelos sacramentos. E o munus regale, ajudar os cristãos a cumprir a sua missão e a crescer em santidade. Né? Então, esses são os papéis que a gente devia cumprir. Aí, então a igreja é sacramento universal de salvação, nos fala o catecismo. Fora da igreja católica não há salvação. Aí, olha o tanto que a igreja católica é bonita, né? Às vezes em outras religiões você vai e eles falam, se não for da religião tal, não tem jeito de você salvar. A igreja católica fala assim, ninguém pode salvar-se se, tendo reconhecido que foi fundada por Cristo para a salvação dos homens, a rechaça ou não persevera. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e à sua igreja, podem alcançar salvação eterna todos aqueles que, sem culpa alguma, ignoram o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam sinceramente a Deus e, sob influxo da graça, se esforçam em cumprir sua vontade conhecida mediante o ditame da consciência. Todo quanto de bom e verdadeiro que se encontra nas outras religiões vem de Deus. Pode preparar para a acolhida do evangelho e conduzir à unidade da humanidade na igreja de Cristo. Né? Então isso aqui é um resumo do que o catecismo fala. Você que já tem o seu, te aconselho a ler depois aí, eu coloquei aí para você ver esses artigos. 843, 846, 847 e 848. Leia esses parágrafos do catecismo que vai falar exatamente isso que eu falei aí, só que de uma forma mais detalhada. Mas é isso. Né? Então, olha só, a Igreja Católica acredita que aqueles que não têm a oportunidade de conhecer a verdade que a Igreja propaga podem se salvar por não ter tido essa oportunidade. Agora, nós que temos essa oportunidade, se a gente rechaçar, né, não perseverar, né, brincar com a Igreja, aí a gente não tem salvação. Por isso que Jesus fala, é bíblico, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Olha aí uma utilidade dessa passagem. Quem não tem o conhecimento vai ser cobrado pouco. Agora, quem tem muito conhecimento vai ser cobrado muito pelo seu conhecimento. A igreja tem algumas propriedades, que são os elementos que caracterizam a igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica. No credo niceno-constantinopolitano a gente até reza isso, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. O que é isso? Por que a igreja é una? Sua origem modelo é a Santíssima Trindade. Jesus é o fundador, né? E coloca todos num só corpo, que é a igreja, que é o corpo místico de Cristo. O Espírito Santo une os fiéis na cabeça, que é Cristo. A gente professa a mesma fé, celebra os mesmos sacramentos, estamos unidos na mesma hierarquia que a gente acabou de ver e temos a mesma esperança e a mesma caridade. Por que a igreja é santa? Porque Deus é seu autor, Deus é o santo dos santos. Cristo se entregou a ela para santificá-la e fazê-la santificante. O Espírito Santo dá vida com a caridade. Por ter plenitude dos meios salvíficos, a santidade é a vocação de cada um dos seus membros e fim de toda a sua atividade. A igreja também é santa porque dá constantemente frutos de santidade na terra, porque sua santidade é fonte de santificação de seus filhos, né? Ainda que sejamos pecadores nessa terra e que necessitemos todo dia de conversão e purificação. Né? Nós somos pecadores, todo dia eu preciso me purificar e me santificar. E você também. Por que a igreja é católica?
Ela é católica, né, porque ela é universal, isso é o significado de católico, porque nela está Cristo, porque ela conserva e administra os meios de salvação dados por Cristo, que são os sacramentos, porque sua missão abarca todo o gênero humano, porque ela recebeu e transmite em integridade todo o tesouro da salvação, e porque ela tem a capacidade de inculturar-se, elevando e melhorando qualquer cultura, e porque, né, ela está unida pelo vínculo da profissão de fé, dos sacramentos, da comunhão, né, e do governo eclesiástico. E por que a igreja é apostólica? Ela é apostólica porque Jesus edificou-a sobre os apóstolos. Porque, com a assistência do Espírito Santo, a igreja guarda o fidei depósito, o depósito da fé recebido dos apóstolos. Ela também é apostólica porque, na sua estrutura, ela é santificada e governada pelos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, em comunhão com o Papa, que é o sucessor de Pedro, né? Então, por isso ela é apostólica. Aí, a gente crê na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Essa expressão vai designar primeiro as coisas santas e, antes de tudo, a Eucaristia, pela qual é representada e realizada a unidade dos fiéis que em Cristo formam um só corpo. Esse termo vai designar também a comunhão das pessoas santas em Cristo que morreu por todos, de sorte que é aquilo que cada um faz ou sofre em Cristo e por ele produz fruto para todos. A gente crê na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos que juntos estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados do céu, formando todos uma só igreja. E a gente crê nessa comunhão, e o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Olha que legal isso, né? Isso é a comunhão dos santos. A gente crê também na ressurreição da carne. O que é a ressurreição da carne e a vida eterna? Então a morte é uma passagem, tá? A morte é passagem. Então a morte é a separação do corpo e da alma. O corpo fica e apodrece, a alma vai, como eu já falei. Então a gente tem dois juízos, o particular e o universal. O particular eu já falei para vocês. Morremos, todos nós somos julgados de forma particular. Céu ou inferno? Podendo fazer um estágio no purgatório antes do céu. E, né, o juízo universal ele vai acontecer no fim do mundo, né? Todos nós seremos julgados novamente. Os que estiverem vivos, né, já é o juízo universal e o particular de uma vez só. Os que morreram antes, que é a maioria, vai ter um segundo julgamento. Vamos, só para tentar entender isso. Eu vou pegar o exemplo de São Francisco de Assis e de Hitler. Eu não quero dizer que Hitler está no inferno, não, porque só Deus pode julgar, tá? Mas tem uma chance grande de estar, pela vida que ele levou. São Francisco a gente tem certeza que está no céu. Quando a igreja santifica uma pessoa é porque ela tem certeza que está no céu. Então São Francisco de Assis, ele viveu uma vida boa, ele fez muito bem. Já agora em 2024 vão fazer 800 anos que ele morreu, né? Ele nasceu, né, em 1181 e morreu em 1224, na Idade Média. Viveu a santidade na Idade Média. Olha que bonito, né? São Francisco foi humilde, pobre, mas nem sempre ele foi assim. Ele era rico, orgulhoso, gostava de festa, chutava leproso, até o dia que ele se converteu beijando um leproso. E a partir daí, ele conheceu Jesus, viveu uma vida abraçada com Jesus. É isso que nós temos que fazer também, conhecer Jesus a ponto de mudar a nossa vida. Então Francisco, ele morreu em 1224. Ele já teve o juízo particular dele e foi para o céu. Só que olha só, nós já vamos completar 800 anos depois da morte dele e o bem que ele fez continua produzindo frutos. Aqui na Paróquia Santana, por exemplo, os freis que aqui habitam são por causa de São Francisco de Assis. Eles seguem os ensinamentos de Francisco. Ou seja, o que São Francisco fez continua produzindo fruto até hoje, em 2020. Olha que bonito. Então, no juízo universal, é como se Francisco recebesse um upgrade, né? Ele foi julgado em 1224 e todo o bem que ele fez, então, deu uma mansão para ele no céu. Mas olha só, 800 anos depois, né, ele fez muito mais bem, mesmo sem estar vivo, porque a vida que ele levou foi tão próxima do Evangelho de Jesus,
né, que continua produzindo fruto. Quanto mais perto do Evangelho de Jesus a gente vive, mais fruto de bondade, de amor, de alegria a gente produz, meu amigo, né? E aí no juízo universal, né, tudo que aconteceu depois da morte dele vai ter um novo julgamento e ele vai receber um upgrade, né? Um lugar melhor ainda no céu. O Hitler, a gente não julga, só Deus julga, mas ele fez muita maldade, isso é histórico, todo mundo sabe. Matou muita gente, promoveu guerra, fez muita maldade. Então, quando ele morreu, ele foi julgado e se ele tiver ido para o inferno, então, né, tem lá o seu sofrimento, né, no juízo particular. Mas olha só, vai ter o juízo universal também, porque olha só, será que em 2020 ainda não tem pessoas com ideias nazistas que tomam atitudes nazistas? Com certeza tem. Então, olha só, essas pessoas foram influenciadas talvez pelo pensamento de Hitler lá no passado. Então, do mesmo jeito que o bem que alguém faz pode continuar existindo como São Francisco 800 anos depois, o mal que alguém faz pode continuar existindo também anos depois. Pessoas pegando essas ideias e usando delas para fazer maldade. Então, vai ter o juízo universal também para os dois lados. Deu para entender? Com isso, nós falamos também de céu, purgatório e inferno. Acho que deu para você entender, né? Já falamos várias vezes sobre isso. Qualquer coisa você tira dúvida depois comigo, né? Culpa, pena e indulgências, né? Então, olha só, todo pecado que a gente comete gera duas coisas, a culpa e a pena. É a mesma coisa de eu chegar e te matar. Eu chego e dou um tiro na sua cabeça, eu nunca matei ninguém, eu vou me sentir culpado por ter matado, e eu vou pagar uma pena, que provavelmente é numa cadeia, né? Vou ser preso, né? Normalmente é isso. Então, o pecado que a gente comete, espiritualmente, também tem duas consequências, a culpa e a pena. Eu sou culpado pela maldade que eu fiz e eu vou pagar uma pena por elas, entendeu? Quando eu me confesso, a culpa é perdoada. Então, a confissão tira toda a minha culpa, a culpa que me leva para o inferno. Se eu estou arrependido e faço uma boa confissão, então, olha só, eu deixei para trás o mal que eu fiz e agora eu tenho a chance de ir para o céu, né? Então, a culpa está perdoada, mas a pena eu vou pagar. Lembra quando eu falei da justiça e da misericórdia de Deus? Eu vou pagar pela pena de todos os pecados. Só que existem as indulgências, né? Indulgências também são obras da misericórdia de Deus. Eu ganho indulgências que são o perdão das penas fazendo determinadas coisas. Por exemplo, a missa. A missa me dá indulgências parciais. Então, quanto mais devoção eu participo de uma missa, eu ganho já perdão por pecados que eu cometi, participando bem, devotamente de missa. Rezar terço dá indulgência. Tem muitas coisas, né? Visitar o cemitério, né? Dá indulgência. Tem muitas coisas, é uma infinidade de coisas que dá indulgência pra gente, né? Então, é o perdão das penas. E a ressurreição da carne, né? No fim do mundo, quando Jesus voltar, os nossos corpos ressuscitarão, só que não como os nossos corpos atuais, mas corpos gloriosos, diferentes. No episódio da transfiguração de Jesus mostra isso, né? É um corpo glorioso. Jesus, depois que ressuscita também, o pessoal demora para conhecer que é ele. Depois da ressurreição, o nosso corpo é um corpo glorioso, é diferente. Não é como esse corpo mortal, fraco como esse corpo nosso é. Vai ser um corpo glorioso. Mas a carne vai ressuscitar. E um dia estaremos no céu de corpo e alma. Amém? Para a gente terminar, concluir, vou te falar assim, ó. As verdades que a igreja ensina sobre Deus e o homem, o certo e o errado, e o propósito da história humana, estão lá pura e simplesmente. A gente pode abraçá-las entusiasmados como coisas belas e libertadoras. Isso é o que os santos fazem. A gente pode admitir com um pé atrás que são prováveis e obedecê-las para estarmos do lado seguro. Isso é o que a maior parte dos maus católicos fazem. A gente pode insistir que algumas ou todas são falsas, o que os não católicos fazem. O que a gente não pode fazer nunca é alterá-las. Isso é o que às vezes os católicos liberais tentam fazer, tá certo? Com isso, a gente encerra essa aula de Crisma de hoje, né? Vamos encerrar com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo,
né? Peço que o Senhor venha fazer morada no coração de cada pessoa que está aqui, que assistiu essa aula, que participou. Vem Espírito Santo iluminar a vida de cada um, a família de cada um. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. E a gente então encerra a nossa oração, né? Juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, fica com Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau.